possível que um dia eu segue no ardor desta letal torre da zona. A cor do sangue é a cor que mais me impressiona e a que neste mundo mais me persegue. Essa obsessão cromática me abate, não sei por que me vem sempre a lembrança, o estômago esfaqueado de uma criança e um pedaço de víscera escarlate. De volta com o programa Impressão aqui pela TV Assembleia, um programa especial para tratar dos 100 anos de morte de Augusto dos Anjos, que completa agora aqui no dia 12 de novembro deste ano. Eu queria fazer essa pergunta ao Jairo César, não é? O Ferreira Goulart, que é um escritor e analista crítico com respeito à obra de Augusto dos Anjos, ele disse que Augusto dos Anjos, no início, não teve uma obra reconhecida pela crítica literária, mas pelo povo. Como é que você vê essa questão? Por que demorou a crítica literária chegar até Augusto dos Anjos? As pessoas conhecem um lado só de Ferreira Goulart, que é o lado de poeta genial, mas Ferreira Goulart é um crítico artístico extremamente denso, conhece arte como poucos. Ele escreveu um ensaio curtinho sobre Augusto dos Anjos, Augusto dos Anjos, toda a poesia, inclusive um livro dificílimo de ser encontrado aqui na Paraíba, infelizmente. E ele faz uma análise muito densa da obra de Augusto dos Anjos, inclusive coloca elementos que o professor João Trindade já citou. Augusto dos Anjos é o poeta do ordinário, é o poeta do cotidiano. O elemento para a poesia, a matéria-prima para a poesia de Augusto dos Anjos é a vida ordinária e cotidiana. Augusto quebra com tudo o que era vigente. Augusto só foi conservador do ponto de vista da forma. Usava o soneto bem medido, o soneto à moda parnasiana, embora quebrasse com algumas, por exemplo, o soneto, o decassílabo com duas palavras, profundissimamente hipocondríaco, predeterminação e imprescriptível. Enfim, misericordiosíssimo cordeiro. Ele quebra isso, decassílabo com duas palavras. Eu só vi um de Cruz e Souza, inclusive é um poeta que Augusto lia. Negro, inclusive, grande poeta, renegado, infelizmente, depois de morto, não tem o reconhecimento que merecia. Enfim, então Augusto ele quebrou uma série de elementos. E na época, realmente, a crítica o recebeu com uma certa desconfiança, coisa totalmente natural. Ainda hoje, Augusto dos Anjos é extremamente chocante. Escarrar de um abismo no outro abismo, mandando ao céu o fumo do cigarro. Há mais filosofia neste escarro do que em toda a moral do cristianismo. Nós estamos no século XXI e isso dá uma pancada na gente, que dirá no começo do século XX. Então a crítica, uma parte da crítica reconheceu Augusto, Agripino Grieco, por exemplo, coloca como livro imortal. Alguns críticos dizem, olha, eu não estou entendendo muito bem o que ele está dizendo, mas há um grande poeta aí. E outro não, foi uma crítica que chegou numa carta, inclusive ele chega a dizer que são críticas agressivas à pessoa dele. O livro foi levado, como disse João Costa, à Universidade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi discutido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época. Foi um livro que causou um grande furor. E, de fato, o povo foi que resgatou Augusto. A primeira edição de 12 foi um fracasso, ficou encalhada. Em 22, Jorge Soares provocou uma segunda edição. E, a partir da terceira edição, que é de 28, aí sim, vendeu 1000 livros em 15 dias. Imagine o que é em 1928 vender 1000 livros de poesia em 15 dias. Se tornou um best-seller. E hoje, e foi realmente o povo que resgatou Augusto dos Anjos do ostracismo, apesar dessa linguagem hermética, desse temário não tão comum. Mas, enfim, foi um poeta que antecipou, como disse João Costa novamente, o modernismo. Eu chego a me perguntar, se Augusto dos Anjos fosse carioca, talvez o modernismo não tivesse nascido em 22, e sim em 12. Talvez, se a insurreição de Canudos, descrita no sertão de Euclides da Cunha, fosse no Rio Grande do Sul, talvez o modernismo brasileiro tivesse nascido em 1910. Enfim, são questões que devem ser discutidas. Ok. João Trindade. Ele falou da questão, por exemplo, da influência de Cruz e Souza, né? Eu queria, como eu já dissera há pouco, né? A poesia de Augusto tem um sincretismo muito grande e relativamente à influência de Cruz e Souza, bastante, né? Porque os simbolistas, na verdade, é que pela primeira vez incluíram
o modernismo, ou melhor, incluíram o surrealismo. Não havia esse nome ainda, mas eles incluíram já. E que, aliás, já tem na própria poesia de Augusto dos Anjos esse surrealismo, não com o nome de surrealismo, que vai ser, vamos dizer assim, registrado, entre aspas, depois. Eu queria só mostrar quais os caracteres da poesia de Augusto, numa espécie de resumo, né? Então, nós teríamos a poesia de Augusto, primeiro, uma linguagem científica, um sincretismo, uma mistura de tendências, né, de várias escolas, né, do simbolismo, do parnasianismo, do próprio naturalismo, né, e alguns traços que ele trouxe do romantismo, mas não do jeito que era no romantismo. Por exemplo, essa questão da obsessão pela morte. Lá no romantismo, a morte era observada como algo puramente espiritualizado, né? Aquele sentimentalismo romântico. Augusto não. Augusto, a visão da morte dele é uma visão científica, é a deterioração da carne, né? Então já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, muita gente se confunde. Não, isso é o mal do século. Não, tem nada a ver com o mal do século romano. Claro que houve, sim, uma influência dessa ideia de morte que vai existir sempre na poesia, porque a nossa literatura é muito ligada à tragédia grega, né? O nome já diz tudo, tragédia grega. Então, a poesia de Augusto, se a gente pudesse resumir, o que não é possível, mas façamos uma coisa didática, né? Teria, no caso, a linguagem científica, não é? O pessimismo extremo, né? E essa modernidade, uma musicalidade tremenda, que é o que a faz popular. E só para não falar muito, né? Eu já falei demais na última intervenção, a questão do pessimismo, que muitos, inclusive autores paraibanos, né, acreditam que isso demorou muito, as pessoas crendo nessa mentira. Acreditam todo o pessimismo da poesia de Augusto dos Anjos a um amor que ele teve que não foi correspondido, ou melhor, foi correspondido, mas os pais não queriam, né? Isso existiu realmente, esse amor. Mas, na verdade, o pessimismo de Augusto, não há dúvida que foram as influências científico-literárias, né? As influências dos cientificistas da época, como Spencer, por exemplo, e, sobretudo, em termos de literatura, de Schopenhauer, que é o filósofo mais pessimista do mundo, e do poeta Baudelaire, poeta francês, cuja poesia também é bastante pessimista. Agora, é óbvio que nós não podemos afirmar, mas é evidente que houve um fato na vida dele, biográfico, que deve ter influenciado para a descrença dele no amor. Ele diz, não serei capaz de amar mulher nenhuma e não há mulher nenhuma capaz de amar-me. Ele namorava uma moça que era uma espécie de empregada do engenho e a família não queria, né? Até afastaram do engenho Pau d'Arco para outro engenho que a família tinha, mas ele continuou namorando essa menina. E ela na verdade, o relacionamento foi muito grande, né? E não se pode provar, mas sabe-se que ela teria engravidado dele, né? E mandaram, isso aí é verdade, né? Mandaram dar uma surra na moça, que ela morreu, né? Consequentemente com o filho. Então, claro que isso deve ter influenciado no pessimismo da obra dele, mas não foi isso a razão do pessimismo da obra dele. Ok, eu creio que o Jairo César pediu aí a oportunidade para falar, eu acho que ele não concordou muito aí com o professor. Com relação à morte em Augusto dos Anjos, né? Augusto tem a pecha de o poeta da morte, mas a morte em Augusto dos Anjos, ela nunca é definitiva. Essa é uma frase, inclusive, de Luiz Augusto Crispim, numa mesa redonda que participou comigo na Academia Paraibana de Letras. A morte em Augusto, e isso está no livro que você já citou de Ferreira Goulart, é um fato cotidiano, material e necessário. A morte, em alguns momentos, chega a ser libertação. Tem um verso dele que diz assim, as minhas roupas, quero até rompê-las. Quero, livre das prisões carnais, viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas.
tem um ensaio que está no livro A Heterogeneidade do Eu Singular, de Liláslia Leão, é doutoranda. E ela trata, o título do ensaio é Que Morte é Essa em Augusto dos Anjos? Ela trabalha com dois teóricos franceses, o Philippe Arrier, que no livro A História da Morte no Ocidente, ele chama A Morte Selvagem e a Morte Domada. Ele diz que até a Idade Média a morte era domada. Como o natural e o sobrenatural conviviam muito harmonicamente, a morte era aceitada com naturalidade, como um fato cotidiano. Depois da Idade Média, a morte passou a ser questionada. A revolta pela perda dos entes queridos, o culto ao luto. E no livro O Homem e a Morte, de Edgar Morin, ele coloca a morte como, aí sim, a morte como um fato cotidiano, natural. E o que morre é o indivíduo, e não a espécie. Ok, muito bem. Depois eu volto para João, só para o João Trindade, professor, só responder e depois João Costa. Rapidamente o que ele falou, muito interessante inclusive, essa é a visão científica da morte, né? Que é justamente a deterioração da carne, ser carcomida pelos vermes, e ela renasce em relação à própria vegetação, aos frutos do cemitério, e que tem isso na poesia de Augusto dos Anjos. Realmente a morte na obra dele não é aquela morte de tristeza, morte definitiva. E o próprio nome eu do livro, que muita gente também confunde, não tem nada a ver com ele não. Esse eu é um eu coletivo e não um eu particular. Muito bem. Jornalista João Costa. Não, eu estou aqui estou pasmo com esse diálogo, com essa conversa entre intelectuais, mas eu gostaria de deixar 2 perguntas ou 3 para os senhores, porque eu estou aqui como jornalista. Primeiro ponto, como é que um autor de um único e escasso livro, jamais pesquisador algum se interessou em publicar os seus artigos publicados na União? Porque ele escreveu vários. Ele escreveu na União. Por que a gente conhece Augusto? Por conta da poesia e não por conta da prosa. Se bem que ele havia dito, não sei aonde, também, que a prosa era coisa menor. Não sei, né? Os senhores que respondem, que os senhores são escritores. Os senhores citaram Cruz de Souza. O poeta Cruz de Souza, que era negro, era erótico. Todos os seus versos têm uma força erótica tremenda. E os senhores citaram, relacionaram Augusto com Cruz de Souza. Procede de onde? E vamos direto ao fato. Augusto tinha uma relação com a irmã ou não? Havia uma relação entre irmãs, entre ele e a irmã ou não? Essa é uma questão que algumas pessoas, não sei quem interpretou isso e nem sei onde está escrito, mas como jornalista eu faço a pergunta. Tá bom, posso começar? Pode. Depois o colega. Olha, vamos por partes, né? Como diria o estripador. A primeira parte. Quando você se destaca muito, é um gênio, porque uma coisa é você se destacar, outra coisa é ser gênio. Quando você é gênio numa coisa, dificilmente, é outro erro do brasileiro, dificilmente você destaca a outra parte da obra. Por exemplo, Machado de Assis fez poesia, né? Pouca gente conhece o lado poeta do Machado de Assis, porque ele foi tão genial no romance e no conto, que o outro lado ficou esquecido. Por exemplo, as crônicas de Machado de Assis são fundamentais, são maravilhosas, pouca gente fala. O caso é Augusto. Augusto foi um poeta tão exímio, foi tão perfeito, que a prosa dele ficou para segundo plano. E aqui para nós, aqueles artigos que ele escrevia aqui no Jornal da Paraíba realmente não condizem, porque são coisas diferentes. A literatura pura é uma coisa e artigo é outra coisa. Pode ter toques literários ou não, né? Então acredito que essa seja a resposta para a primeira questão. E a relação sexual? Sim, aí vem a de Cruz de Souza. Por que a influência do símbolo? Não é a influência só de Cruz de Souza, mas é a influência do simbolismo, que foi quem quebrou aquele formalismo exagerado dos parnasianos e fez uma ponte entre a literatura tradicional e o modernismo. Então a influência em relação a Augusto é porque Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães eram os 2 maiores poetas simbolistas, né? Principalmente Cruz de Souza. Então está respondida a questão da influência de Cruz de Souza, que o próprio Augusto reconhecia.
Agora, essa história de que ele teve um relacionamento incestuoso com a irmã, isso não tem canto nenhum do mundo, né? Eu me recuso a comentar isso aí, porque isso não existiu, certo? Na verdade. Isso é invenção das piores possíveis. Jairo César. Francisca, chamada de Iaiá por Augusto e pelos demais irmãos, era a irmã mais velha. Era uma espécie de mãe de todas, porque assim, a mocinha tinha um comportamento muito duro, muito rígido. Então, Francisca era aquela mãezona de todas. Isso é um absurdo sem tamanho. Concordo em gênero e número grau com o professor João Trindade. Nunca existiu. Isso faz parte de uma série de mitos que envolvem Augusto dos Anjos. E que as pessoas começaram a alimentar, e acabou crescendo e virou isso. Então não existe. Na verdade, Augusto nutria, não só Augusto, mas os outros irmãos também, um carinho muito grande por Francisca, pelo fato dela ser a mais velha e ser essa mãezona, essa protetora. Enfim. Com relação a Cruz de Souza, também concordo com Trindade. É muito mais do simbolismo, a musicalidade do simbolismo, o ritmo do simbolismo. Muito embora Augusto tenha respeito por Cruz de Souza, cita Cruz de Souza, tem um epígrafezinho nos ri, tristíssimo palhaço, ri coração, enfim. Do romantismo, eu acho que Augusto se volta muito mais para o romantismo americano do que para o romantismo brasileiro. Sobretudo para um escritor especial chamado Edgar Allan Poe, que ao lado de Shakespeare eram os escritores preferidos de Augusto, Shakespeare e Poe. Então, se você pega, eu acho Poe, a poesia de Augusto dos Anjos muito mais próxima de Poe do que do próprio Baudelaire. Então ele se inspira muito nesse romantismo, não o romantismo brasileiro, mas o romantismo americano. Augusto era um poeta. Há casos em que você é muito bom poeta e muito bom prosador. Isso é raro. A prosa de Augusto era extremamente hermética, muito mais do que a poesia. Ela chegava a ser incompreensível para todo mundo. E ele, como o professor Trindade falou, ele era tão genial como poeta que o que ele fez caiu em segundo plano. Mas Augusto, ele tinha outros lados. Ele tinha o lado humorístico, o lado galanteador, que é no Non é var. Esse sim tem registro, né? Ele escrevia sobre pseudônimo, era o Chico das Couves, quando ele era humorístico, e o Tales de Mileto, quando ele queria ser galanteador. Inclusive ele tratava as mulheres como sílfides impolutas, miniaturas de deusas gregas. Então é um lado também da poesia de Augusto dos Anjos que é pouco conhecida, que é a do jornal Non é var. O que vem a ser a miséria anatômica da ruga? Estamos envelhecendo... Exatamente, é a metáfora para o envelhecimento. Quando você começa a ter ruga, você começa a perceber que não é nada, começa a ver a miséria do envelhecimento. Né? É uma miséria anatômica, quer dizer, é o sinal de que a gente não vale nada e que vai se deteriorar no futuro. O corpo físico como limitador, sobretudo. Ok, nós estamos hoje com um programa especial Impressão, falando sobre os 100 anos de morte de Augusto dos Anjos. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí, a gente volta em instantes. Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desventura. Tu, com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta noite é a noite dos vencidos, e a podridão, meu velho, e essa futura ultrafatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, as tuas sementes, e assim, para o futuro, em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, na multiplicidade dos teus amos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte, ainda teremos filhos.